As informações mais importantes do seu dia estão aqui. Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Comando jornalista Luzenor de Oliveira. Uma voz em defesa dos seus direitos. Olá, ouvinte internauta do Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Estamos prontos aqui para responder a sua dúvida na área da Previdência Social. Muitas mensagens já chegaram e conosco mais uma vez o professor Tiago Albuquerque. A primeira mensagem é do Henrique na região metropolitana de Fortaleza. Gostaria de saber se minha mãe poderá obter algum benefício. Ela tem 88 anos de idade e já recebe uma pensão de um salário mínimo que mal dá para comprar os remédios e fraldas. Ela nunca pagou a Previdência Social. Caso ela tenha direito, o que devemos fazer? Qual é a resposta para o Henrique, professor Tiago? Olá, Henrique. Olá, amigos ouvintes do Alerta Geral. Olá, Luzenor e toda a equipe aqui. Henrique, olha, sua mãe, como ela já recebe um benefício da Previdência, ela não pode receber outro benefício assistencial. E você disse que ela nunca contribuiu. A única saída para ela seria receber o BPC Loas, mas como ela recebe já uma pensão, ela não pode receber benefício assistencial e benefício previdenciário ao mesmo tempo. Dúvida da dona Dalva em Guaraciaba do Norte. Faz um ano que meu pai faleceu e deixou 3 netos. Ele era funcionário público há 20 anos. Entrei com pedido de pensão por morte e após 9 meses não há resposta. Antes de morrer, ele deu entrada no INSS e o pedido foi negado por falta de provas. Gostaria de saber se tenho direito a algum auxílio dele. Dona Dalva, a senhora pode ter, mas a gente precisaria primeiro saber se ele é servidor público ligado a um regime próprio de Previdência Social ou regime geral. Como ele foi pedir no INSS, eu estou supondo aqui que ele realmente era segurado do INSS, da Previdência Social, né, e não do regime próprio. Aí é muito provável que ele tenha direito, já que ele tem mais de 20 anos de contribuição. A gente teria que saber mais informações aí, por que essa negativa foi dada do INSS. Ô professor Tiago, agora me veio uma dúvida em cima dessa pergunta da Dalva. No caso, a pensão seria para a viúva e para os filhos e não para os netos, é isso, professor Tiago? Isso mesmo, Zenô. Não tem possibilidade, de acordo com a entendimento do INSS, de dar uma pensão para neto. Tem para esposa, para o cônjuge supérstite, que a gente chama, né, que ele sobreviveu, né? Ou então para um filho de até 21 anos de idade ou maior de 21 anos de idade, se for inválido. Depois dele, quem tem direito? Os pais e também depois lá os irmãos de até 21 anos de idade ou os maiores de 21 anos de idade, inválido. Mas sempre que eu tenho uma classe dessas primeira, mulher, eu excluo as próximas, os pais e os filhos. Se eu tiver só pai, então eu excluo o irmão, vai ter direito só o pai. E se tiver só irmão, aí só o irmão que tem direito. Professor Tiago, o Edson está em Forquilha, diz que tem 24 anos de contribuição e 46 anos de idade. E está fazendo o dever de casa bem direitinho, mas o tempo para se aposentar ainda está bem distante. Verdade, Luzenor. Forquilha é a terra lá da minha avó, dona Raimunda Rodrigues Lopes, e do seu Wilson Oliveira. Edson, continua contribuindo, continua pagando, até porque você precisa da Previdência para lhe segurar. O INSS é o Instituto Nacional do Seguro Social. Significa que ele vai lhe cobrir em qualquer contingência que você tiver, se tiver uma doença, uma invalidez, um acidente. Então, continua contribuindo. Quando chegar mais um pouquinho lá na frente, com 65 anos de idade, você vai poder se aposentar. E qual é a resposta para a dona Maria do Socorro em Russas, que hoje tem 53 anos de idade, é agricultora e quer saber se aos 55 anos de idade pode pedir a aposentadoria? Luzenor, para a dona Maria do Socorro tem uma resposta boa, dona Maria. É que a reforma da Previdência em nada alterou a sistemática de concessão de benefício para o segurado especial. Então, a mulher agricultora pode sim se aposentar aos 55 anos de idade e o homem aos 60. Dona Maria do Socorro, como costuma dizer com conhecimento de causa o professor Tiago Albuquerque, não basta ter afiliação ao sindicato para solicitar o benefício no INSS. É preciso que a senhora apresente também outras condições que a vinculam à atividade agrícola, professor Tiago. Luzenor, esse recado é muito importante, porque o sindicato tem um trabalho forte na defesa de direitos dos trabalhadores, dos agricultores, das agricultoras, mas realmente ele não vincula ao reconhecimento do INSS. Então é bom que ao longo da sua vida, ou agora como está mais pertinho já de completar os 55 anos de idade, a senhora vá se municiando, vá guardando provas, né? Se recebeu uma semente do governo, se foi beneficiada de um programa de agricultura familiar, se comprou algum insumo, alguma enxada, vá juntando essas provas aí para você mostrar que realmente teve esse trabalho no campo.
Como o jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria é uma porta de entrada para quem quer receber informação segura e precisa na área da Previdência Social, de Guaraciaba do Norte, o Josias manda também uma pergunta nessa área da agricultura, professor Tiago. Ele tem 40 anos de idade, não paga o sindicato e gostaria de contribuir e pergunta qual é o melhor caminho para somar as condições e lá na frente pedir a aposentadoria. Uma preocupação bem válida. Aos 40 anos de idade ainda tem uma longa temporada pela frente com tempo suficiente para contribuir. Isso mesmo, Luzenor. O Josias está preocupado e com razão, né? Porque ele quer fazer esse planejamento previdenciário e ele tem uma notícia muito importante também aqui para você, Josias, que o agricultor, ele não precisa pagar a previdência. Se ele não comercializar a produção rural dele, ele não precisa pagar o INSS, porque o tempo exigido dele é a comprovação do tempo de exercício de atividade rural. Ou seja, você vai comprovar os 15 anos de carência quando você mostra que trabalhou na terra durante 15 anos. E faz sentido, Luzenor, que realmente o agricultor não precise e seja obrigado a contribuir, porque ele lida com o meio de produção que são as intempéries, são as chuvas, o sol, ele não tem como controlar forças da natureza. Então é por isso que a lei apenas exige, faça a sua parte, trabalhe, mostre que você trabalhou, e aí se a chuva, se o sol ajudar você a plantar, sobrar e você comercializar essa produção, é que você precisa contribuir. Se não comercializar, se for uma atividade de subsistência, não precisa contribuir, basta reunir provas que trabalhou pelo menos durante 15 anos, Josias. Você, internauta, ouvinte em qualquer parte do Brasil, pode nos mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp 085 992734353. Dúvida do Edilson na região metropolitana de Fortaleza. A gente sai um pouquinho da área previdenciária para falar sobre assistência social. Estou esperando pelo auxílio emergencial e foi negada a primeira vez e fiz novamente. O que devo fazer? Sou um pai de família, diz o Edilson, professor Tiago. Edilson, olha, você pode apresentar um recurso lá, mas como você disse que já também agora fez o novo cadastro, fez o novo pedido, na verdade, então você garante que esteja tudo certinho, que você não tem uma renda realmente que supere os 3 salários mínimos da família, que não tenha tido rendimento tributável acima de R$28 mil ano passado. Se tiver de sair direitinho, confirma também se o seu CPF está regular, e aí não tem por que ser negado não, é para ser concedido sim. Outra pergunta da Adriana. Meu esposo tem 57 anos de idade e 18 anos de contribuição. Gostaria de saber quando ele pode dar entrada na aposentadoria. Adriana, uma notícia boa é que ele já tem a carência mínima exigida para o benefício, que são 15 anos de contribuição. Então, basta agora esperar completar o requisito etário, ou seja, a idade de 65 anos, e aí ele vai poder aposentar. É claro que, se ele puder, continue sim pagando o INSS, pelo menos uma contribuição por ano, para garantir que ele esteja sendo segurado até o dia que ele completar a idade. Luzia, em Morada Nova. Professor Tiago, tenho 46 anos de idade, 22 anos de contribuição. Quanto tempo falta para que eu possa me aposentar? Me chama a atenção, professor Tiago, essas perguntas e dúvidas na área da Previdência Social com as pessoas que ainda estão bem distantes de completarem a idade para pedir a aposentadoria. Luzenor, chama a atenção e também a gente parabeniza quem está preocupado com isso, né? Porque a gente lembra que o sistema de previdência é um sistema contributivo. Então você precisa fazer esse planejamento para que você pague o INSS, se for o caso de realmente pagar, diferente do agricultor e da agricultora que a gente já falou aqui, mas que você pague e possa sim reunir essas provas ao longo da sua vida para o momento em que chegar a data de se aposentar, você tenha tudo ali redondinho, tudo direitinho. No caso da Luzia, Luzenor, ela vai ter que esperar até os 62 anos de idade, que essa é a nova idade mínima depois da reforma da Previdência para uma mulher pedir aposentadoria. Então, para você, Luzia, como disse o professor Tiago Albuquerque, não tem pressa, tenha paciência, continue contribuindo, porque além da aposentadoria garantida no futuro, você tem outras coberturas que o INSS permite a quem é segurado, a quem é segurada. Valdemir, em Ibiapina. Estive no Rio de Janeiro em 1999 e em 2018 eu fui fazer um empréstimo e não deu certo, pois o Banco Losango, no Rio de Janeiro, tem um empréstimo em meu nome. Já entrei com um advogado, gostaria de saber se eu vou receber alguma coisa, ou seja, parece-me que ele faz uma pergunta aqui, o Valdemir, dúvida na área de indenização. Pois é, Luzenor, se for realmente esse o caso, sim, Valdemir, é possível que você peça, né, receba por ter tido esse dano, né, esse dano que causou esse constrangimento a você, de ter seu nome negativado, esse tipo de coisa, ele gera, sim, a possibilidade da empresa que causou o dano lhe pagar. Então, é possível que você receba, sim.
Dúvida do Raimundo Araújo em Canindé. Primeiramente, quero parabenizar todos que fazem esse belíssimo programa que presta informações para todo o Brasil. Raimundo Araújo, nosso muito obrigado aqui. A nossa missão diária e principalmente aos finais de semana para levar a quem precisa a informação na área da Previdência Social. E ele diz o seguinte: sou funcionário da Prefeitura de Canindé há 20 anos, concursado como técnico em agropecuária. Pedi à área de recursos humanos da Prefeitura que fosse feito um laudo pericial do meu local de trabalho, mas não recebi resposta. O município alega que não existe um profissional para fazer a referida solicitação. Então propus que fosse feita com um perito particular. A funcionária me respondeu que a prefeitura não aceita. Então, o que posso fazer? Vale salientar, cita o Raimundo Araújo, que trabalho com inseticidas, laudo de campo em perda de safra e outros nessa área agropecuária. Olha, Raimundo, é muito interessante sua pergunta mesmo, né? E é um caso que pode acontecer muito com servidores públicos das cidades menores que não mantêm esse quadro de profissionais. Mas, em último caso, que você poderia fazer é processar uma ação de justificação, que pode ser no próprio INSS, uma justificação administrativa, ou uma ação de justificação judicial, para você pedir que seja produzida essa prova, né? O próprio INSS tem uma resolução número 150 da presidência do INSS, que admite que o médico do INSS faça esse deslocamento até o local de trabalho para ele produzir esse laudo técnico de condições ambientais de trabalho e depois, posteriormente, ser produzido seu PPP. Agora, se lá no INSS não tiver essa possibilidade, né, se essa agência específica não tiver com quadro de peritos, o senhor pode entrar com ação na justiça e pedir que seja feita essa perícia sim. Professor Tiago, essa citação do Raimundo Araújo deixa uma contribuição muito importante, o Raimundo, para todos os municípios do Ceará e principalmente para quem trabalha nessa área agropecuária ou está exposto a alguma situação de insalubridade. Nesse caso, a recomendação aqui do Alerta Geral é que tanto a Prefeitura de Canindé quanto qualquer prefeitura, entre as demais 183 municípios do Ceará, tenham essa preocupação de dar resposta aos trabalhadores que estão expostos a condições insalubres e, no caso da ausência de um técnico para esse tipo de perícia, como acontece em Canindé, não custa nada, professor Tiago, o gestor da área procurar o INSS para realizar algum convênio ou mesmo o município contratar para proteção do trabalhador, para proteção da própria prefeitura, um serviço que é um custo barato e um laudo que pode ser feito em menos de uma semana ou em pouco tempo, ou seja, com custo baixo e com benefício extraordinário, não apenas para um servidor, mas para muitos outros servidores. Está feito esse registro. Tiago, Charado, nosso apresentador aqui, do especialista da Previdência Social. O Tiago, na região metropolitana de Fortaleza, diz o seguinte: meu tio fez o pedido de aposentadoria rural e o pedido foi negado. O que é possível fazer? Pode pedir novamente, professor Tiago? Muito importante sua pergunta, viu, Tiago? E a resposta é positiva. Pode sim fazer o requerimento novamente, porque não existe coisa julgada na área administrativa. Quantas vezes você quiser pedir, você pode pedir. Inclusive, é um direito fundamental que está na Constituição, o direito de você pedir aos órgãos públicos. Dona Antônia em Vaze Alegre, meu marido faleceu já faz 4 anos e a pensão por morte foi negada. Fui à justiça e até agora nenhuma resposta. O que devo fazer? Olha, é importante que você acompanhe o processo, né? Se já entrou na justiça, tem que saber em que ponto tá, né? Procura seu advogado ou então dá uma ligada para a vara, manda um e-mail lá para a vara onde tá e procura saber o que é que aconteceu. Se já está concluído para a sentença, se o juiz negou, né? A senhora pode até voltar uma ligação para cá depois dizendo em que pé tá para a gente dar uma orientação mais precisa para a senhora. Lembrar, professor Tiago, que para herdeiros de benefícios previdenciários é importante que o falecido, a falecida, tenha sido contribuinte do INSS. Luziano, é muito importante mesmo, ele tem que estar dentro dessa que a gente chama de qualidade de segurado, né? Ou tinha que estar trabalhando, ou tinha que estar dentro do período de graça para poder realmente fazer jus à pensão por morte. Francisco, em Fortaleza, tenho 58 anos de idade e gostaria de saber quanto tempo falta para eu dar entrada no meu pedido de aposentadoria.
Francisco, olha, tá faltando mais 7 aninhos aí, porque a nova idade para o homem se aposentar é de 65 anos de idade. A não ser, é claro, que você seja um segurado especial, um agricultor, um pescador, um quilombola ou indígena, porque aí a idade para se aposentar é menos de 5 anos. Então, com 60 anos, o segurado especial se aposenta. Mas se for trabalhador urbano, somente aos 65. E o tempo de contribuição nesse caso aqui para o Francisco, professor Tiago? Tempo de contribuição, Luzenor, como ele deve estar trabalhando desde antes da reforma da Previdência, vai ser a carência de 15 anos. Para quem só começar a trabalhar depois de 13 de novembro de 2019, a carência vai ser 20 para homem. Mas se estava trabalhando antes da reforma, são 15 anos ainda. Lembrar você, ouvinte, internauta, que o nosso WhatsApp 085-99273-4353 está à sua disposição. Ao escrever o texto, diga em que cidade você se encontra. E daqui a pouco eu volto com o professor Tiago Albuquerque, porque chegaram outras mensagens de várias cidades brasileiras. Olá, ouvinte, internauta, estamos de volta no Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Agora uma mensagem do Paulo Henrique em Umirim. Eu trabalhei em uma firma durante 3 meses e em uma outra durante 8 meses. Surgiu a pandemia e tive que fazer acordo com a empresa. Estava trabalhando de carteira assinada. Aí eu recebi papéis de 3 parcelas do seguro. Como eu já solicitei meu seguro, a primeira estava na data para sacar no dia 19 de maio. Só que não caiu na minha conta. Minha esposa recebe Bolsa Família e estou no cadastro dela. Será que só veio dela, no caso, narra o Paulo Henrique, tem o direito a receber o seguro? Paulo Henrique, Ele fala do auxílio emergencial e ao mesmo tempo do seguro-desemprego, pelo que eu entendi, né, professor Tiago? Pois é, Luzenor, mas assim, Paulo, o que você não pode fazer é receber os dois simultaneamente, tá? Se você está recebendo parcela de seguro-desemprego aí não é cumulável com o valor do auxílio emergencial. Realmente, só a sua esposa que vai poder receber. E outra também, a observação aqui que ele disse que trabalhou durante 8 meses em uma empresa. Se trabalhou durante 8 meses em uma empresa e foi demitido, também isso não o permite, não o garante o seguro-desemprego. Luzenor, pois é, o período mínimo hoje em dia, o intertício mínimo é de 18 meses, de acordo com a reforma trabalhista que veio já há alguns anos aí, mudou mais ou menos lá por 2015 com a MP 665. Dúvida da Larissa, na região metropolitana de Fortaleza. Meu tio sofreu um acidente, quebrou a bacia e o fêmur e não conseguiu se aposentar. O que devemos fazer? Ele é agricultor. Larissa, olha, é muito importante que você saiba por que o INSS negou a aposentadoria dele. Se foi por ele não conseguir comprovar a qualidade de segurado especial ou se foi por achar que ele não estava incapaz para todas as atividades. Então, de posse dessa informação, você manda mais uma mensagem para a gente que a gente pode orientar melhor. Mas ele pode já entrar com recurso administrativo ou entrar com ação judicial já para pedir para o judiciário reverter esse indeferimento do INSS. Do interior do Ceará chega a pergunta da Ana Lúcia. Sou agricultora e tenho um bebê de 1 ano. Gostaria de saber se tenho direito ao salário maternidade. Sim, Ana Lúcia, você pode ter acesso ao benefício de salário maternidade sim, desde que você comprove que trabalhou pelo menos 10 meses antes de ter a criança, né? Porque a carência do salário maternidade da Segurada Especial é comprovada através de 10 meses de efetivo exercício rural. Professor Tiago, nesse caso, quando você fala para a Ana Lúcia que ela precisaria ter pelo menos 10 anos de atividade rural, isso significa dizer que ela, morando na área rural, precisa ter as provas como compra de insumos, compra de sementes ou comercialização desses produtos vindos da agricultura que a vinculam diretamente ao INSS? Isso mesmo, Luzenor. Só fazendo uma ressalva, se eu falei anos, eu estou dizendo tempo demais. Não, são 10 meses. 10 meses. Eu falei 10 meses também, não? Eu vi você falando anos, aí eu fiquei preocupado se eu tinha dado a informação. 10 meses. Não, 10 Mas meses. são 10 meses, e como o Luzenor já adiantou aqui, Ana Lúcia e aos demais ouvintes aqui, realmente a comprovação desses 10 meses é você mostrando que teve uma relação com a atividade campesina. E o Luzenor já até lhe deu uma dica aqui, olha, você mostra que recebeu semente do governo, ou comprou semente, ou comprou enxada, ou comprou algum insumo ali para lhe ajudar. Ou seja, você mostrando que tinha essa atividade rural, tá comprovado que tem pelo menos 10 meses antes do parto, então pronto, tá bonitinho, tem a carência mínima já para ter acesso ao salário maternidade. Professor Tiago, chegam também dúvidas na área do auxílio emergencial, porque nesse momento, milhões de pessoas em todo o Brasil e aqui no Ceará continuam esperando a resposta sobre o pedido do benefício. É o caso da Patrícia, que tem 17 anos de idade, é mãe e diz que está cadastrada no auxílio emergencial. E pergunta, terei direito a esse benefício?
Sim, Patrícia, as mães, né, a menores de 18 anos também passaram a ter acesso ao benefício com o projeto de lei 873, que virou, que emendou a lei 13982 e alterou a sistemática para ampliar também para as mães que tenham menos de 18 anos. Pergunta da Dona Maria de Fátima, na região metropolitana do Cariri. Tenho 61 anos de idade e 16 anos de contribuição. Gostaria de saber se posso dar entrada na minha aposentadoria. Dona Maria, se a senhora for agricultora, pescadora, quilombola ou indígena, a senhora seria uma segurada especial, então poderia sim dar entrada, tá? Se for trabalhadora urbana, vai ter que esperar mais um aninho aí, quando completar 62 anos de idade, pode pedir o benefício. Vamos voltar à região da Ibiapaba, em Guaraciaba do Norte. A dona Francisca diz que tenho carteira assinada desde 1981 e fiquei afastada por 10 anos e agora sou funcionária pública. Terei algum problema em função da carteira não ter sido dado baixa? O que ela pode fazer, professor Tiago, nesse caso aqui? Ela pode pedir um acerto de vínculo no INSS. Realmente, para fins de INSS, vai estar comprovando lá esse vínculo em aberto ainda. Só que é possível, mediante a declaração própria do trabalhador, do segurado, que ele informe o último vínculo dele, a última remuneração, e ali aquela data de última remuneração fica sendo declarada e o INSS deve aceitar que foi realmente o fim do seu vínculo. Lucas, na região metropolitana de Fortaleza. Não moro com a minha mãe, mas sou cadastrado no auxílio emergencial e o meu padrasto recebe R$ 1.200. Gostaria de saber se tenho direito ao benefício. Lucas, olha, se você tiver mais de 18 anos, você pode pedir sim, porque a gente sempre lembra que o auxílio emergencial pode ser recebido por até 2 pessoas na mesma casa. Mais uma pergunta, Nazareno em Crateús. Minha mãe tem 64 anos de idade. Gostaria de saber se ela tem direito à aposentadoria. Meu pai faleceu na empresa que trabalhava e ela só recebe metade da pensão e a outra mulher recebe a outra metade. Isso é correto, professor Tiago? Pergunta o Nazareno em Crateús. Nazareno, se ele tinha realmente já separado da sua mãe e já tinha um relacionamento com outra pessoa, casamento ou união estável, realmente a pensão tem que ser rateada, né? Por quê? Porque a ex-mulher que recebe alimentos tem direito e a nova mulher tem direito também, né? Conforme diz o artigo 76, parágrafo 2º da Lei 8.213. Então o rateio é sim normal. A sua mãe, se ela pode se aposentar, vai depender se ela contribuiu. Se ela tiver contribuído pelo menos durante 15 anos, ela tem direito à aposentadoria. Agora tem uma questão bem interessante aqui, viu, Luzenor? Ano que vem, a sua mãe vai completar 65 anos de idade. Ela poderia pedir o benefício assistencial ao idoso, só que ele não pode ser recebido junto com a pensão. Mas nesse caso, como ela só recebe uma parte porque é rateado, talvez o benefício assistencial vai ser mais interessante para ela. Então ela pode renunciar à cota da pensão e pedir o benefício assistencial quando completar a idade de 65 anos. Professor, nesse caso é preciso também atentar para as condições de renda dentro da casa da mãe do Nazareno para que ela tenha esse BPC que você coloca como alternativa ao completar 65 anos de idade. Sim, Luzenor, ela vai ter que também ser aferida a miserabilidade ou a vulnerabilidade social daquela família. Então há um critério de renda a ser respeitado, que é uma renda que não pode ultrapassar meio salário mínimo por pessoa. Marcondes, em Fortaleza. Minha mãe tem 57 anos de idade e 37 anos de contribuição. Deu entrada no pedido de aposentadoria e o INSS disse não. Gostaria de saber quando ela pode dar entrada novamente. 37 anos de contribuição é algo extraordinário, né, professor Tiago? Verdade, Luzenor. 57 anos de idade. O que é que pode ter dado aqui de problema, professor Tiago? Luzenor, olha, não, pela narrativa dele aqui, não dá pra gente entender, porque 37 anos de contribuição pra mulher é tempo de sobra. Ela já tem direito adquirido há muito tempo, porque o tempo de contribuição da mulher é só de 30 anos. Então, realmente é bem interessante, no mínimo estranho que o INSS tenha negado aí, porque os requisitos estão todos preenchidos. Você pode dar entrada logo agora. Não existe coisa julgada na via administrativa. Quantas vezes você quiser dar entrada, dê. Agora, pegue o PA, o processo administrativo, e veja a fundamentaçãozinha lá no final dele, tem dizendo por que o INSS entendeu que ela não teria direito. O que realmente causa estranheza, Luzenor. Marcondes, se você não ficou satisfeito com essa resposta, volta a ligar aqui, porque o professor Tiago faz questão de explicar direitinho para você, porque pelas condições, até mesmo antes da reforma previdenciária, a sua mãe, pelos dados que estão aqui, já teria garantido esse benefício. Martinísio em Pindoretama. Minha mãe fez o cadastro no auxílio emergencial e o cadastro dizem que ela não está enquadrada.
pois minha esposa recebe o Bolsa Família, só que minha filha não está no cadastro do Bolsa da mãe dela. O que ela pode fazer para receber o auxílio emergencial? Martins, Desate esse nó. o Martins realmente trouxe uma redação um tanto truncada aqui pra gente, Luzenor. Mas, Martins, a primeira pergunta que eu faço, sua filha tem mais de 18 anos? Porque se ela não tiver, é um dos critérios que a lei veda, ela não permite que receba. Só pode receber com menos de 18 anos aquelas mães, né, aquelas mães que... As mulheres que são mães solteiras, que são né? mães solteiras, de ter menos de 18 anos, podem. Agora, se for sua filha, se ela não tiver essa idade mínima de 18, realmente ela não pode só pelo critério etário. Não importa se ela tá no Bolsa Família da sua mulher ou não tá, né? Só pela idade ela não poderia receber. Professor Tiago, nesse caso do auxílio emergencial, são muitas dúvidas e as pessoas precisam insistir porque o governo tem demorado na análise dos pedidos desse benefício. Luzenor, verdade. Tem demorado muito, né? E a gente sabe o quão importante é para a população ter esse valor de 600 ou 1.200 reais, né? É uma garantia de segurança alimentar para os brasileiros. Lembrar também, professor Tiago Albuquerque, que o INSS tem uma previsão de reabrir as atividades para atendimento presencial aos segurados e seguradas depois do dia 19, ou seja, daqui a poucos dias nós teremos aí, tudo indica, pelo fim do isolamento social, embora com restrições, em algumas cidades brasileiras, em algumas cidades, principalmente na região metropolitana de Fortaleza, a expectativa é que nós tenhamos as agências reabertas. Sim, Luzenor, agora a gente sabe que a gente tem uma nova realidade para encarar também, né? Então, a expectativa é que reabram sim, que o público seja atendido com mais agilidade também, mas a gente sabe que a gente vai conviver com o vírus durante muito tempo, então é necessário que, mesmo tendo aberto as agências, você use álcool em gel, lave as mãos, use máscara, para proteger a você, a sua família e aos servidores também. Amanda, em Granja, tenho 21 anos de idade e há um ano descobri que tenho problema renal. Eu queria saber se tenho direito a algum benefício no INSS, auxílio-doença, por exemplo. Amanda, se você for uma contribuinte, se você pagar o INSS, ou porque você trabalha, ou se você é uma segurada especial, agricultora, pescadora, quilombola ou indígena, a senhora sim pode ter direito a algum benefício do INSS. Se não for contribuinte, a depender do impedimento de longo prazo que traga essa doença renal, ela pode também lhe dar direito a um benefício de prestação continuada à pessoa com deficiência, o BPC-LOAS, código 87. Pergunta do Francisco Barroso em Tianguá, não é nenhuma pergunta, ele faz um apelo, professor Tiago. Fale sobre recurso de aposentadoria da vida toda ou a prova da vida toda, professor Tiago. Olha, Luzenor, é muito interessante, viu, Francisco? Realmente a gente tinha uma decisão do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, permitindo que fosse feita essa revisão da vida toda, que daqui a pouco eu explico para o público em geral, porque eu acho que você já, por ter perguntado, já deve saber sobre o que é que se trata. Só que essa decisão foi parar agora no Supremo. O INSS recorreu ao Supremo Tribunal Federal e o STJ admitiu o recurso, portanto, agora a gente vai ver o Supremo tomando a decisão final. Sobre o que é que trata a revisão da vida toda, Luzenor, o Francisco já deve saber, mas os demais ouvintes aqui, colegas da equipe. A revisão da vida toda, ela busca incluir os salários das pessoas antes de julho de 97. De julho de 94. A lei expressamente diz que eu só considero os salários a partir de julho de 94, quando o Plano Real entrou em ação. Só que tem pessoas que tinham a melhor média de salário antes de julho de 94. E essas pessoas brigam para pedir que seja revisado o benefício, considerando a vida toda contributiva. Daí o nome ser revisão da vida toda. Aí, Francisco, para muitas pessoas ela pode ser benéfico, mas presta atenção, porque nem para todos é. Porque se a pessoa tiver um salário menor antes de julho de 94, pode dragar, pode trazer o valor da renda para baixo. Mas fica atento, procura um especialista, procura a defensoria pública, procura um advogado privado, porque ela pode ser benéfica sim. Agora a decisão final vai caber aos ministros do Supremo. Mais uma dúvida, quer dizer, daqui a pouco, porque a Lucinha Barbosa está dando o sinal para a gente fazer um intervalo aqui e eu volto com o professor Tiago Albuquerque já, com outras mensagens dos nossos ouvintes em todo o Brasil. O Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria está de volta, comprometido com você, ouvinte internauta, nessa área da Previdência Social. Dúvida do Ricardo em Fortaleza. Minha mãe faleceu no dia 19 de maio deste ano. Eu posso receber alguma pensão pela morte da minha mãe? Olha, se você tiver até 21 anos de idade ou tiver mais de 21 anos de idade e for considerado um maior inválido, sim, você pode receber a pensão para sua mãe. Se não for maior inválido, se tiver mais de 21 anos de idade, não tem mais direito a receber. Carlos Alberto em Pentecoste. Minha esposa não paga nada de contribuição. Ela já tem 55 anos de idade. O que fazer para ela se aposentar?
Carlos Alberto, se ela for um segurado especial, uma agricultora, pescadora, quilombola ou indígena, ela basta comprovar que trabalhou pelo menos durante 15 anos na atividade rural ou na atividade pesqueira, e aí ela pode pedir a aposentadoria dela, né? A gente sempre lembra que essas provas são provas de que você realmente exercer a atividade, que você tenha cadastro em programas de agricultura familiar, que você tenha comprado recentemente, ou nos últimos 15 anos, insumos, né, enxadas, sementes, essas coisas que mostram que realmente você trabalhava na atividade agrícola. E para os ouvintes e as ouvintes, internautas em todo o Brasil, que se encontram na mesma situação do Carlos Alberto, e principalmente para as pessoas mais jovens, que ainda não se preocupam com a Previdência Social, é importante para você não chegar nesse estágio aqui de vida, aos 55 anos de idade, olhar para trás e dizer: como vou me aposentar? Aí você começa a contar o tempo de contribuição, e quem nunca foi vinculado à Previdência Social não tem direito à aposentadoria. Então é importante que você, pelo menos, contribua, faça um esforço para contribuir, recolher mensalmente para o INSS e, além de ter a proteção no caso de acidente ou de problema de saúde, garantir lá na frente a aposentadoria. Isabel, em Aratuba: dei entrada na minha aposentadoria e foi concluído com sucesso, mas até agora não foi liberada a data de receber. O que eu faço? Aí já tem uma boa notícia para Isabel, que ela mesma nos traz ao dizer que foi positivo o pedido da aposentadoria. Agora é um pouquinho de paciência para receber esse dinheiro, né, professor Tiago? Luzenor, a lei fala expressamente no artigo 41A, parágrafo 5º, que não deveria demorar mais de 45 dias, Isabel. Então fica tranquila, se já deu certo, não vai demorar mais tanto tempo ainda. Edneide, no interior do Ceará: meu tio fez o cadastro para o auxílio emergencial, mas diz que não é aprovado porque alguém da família já recebeu, mas ele sabe que ninguém recebeu. Ele é divorciado e junto com outra mulher e ninguém é cadastrado. Ele já conferiu o CPF das duas mulheres e o dele e diz que ele não está no cadastro único. O que deve ser feito, professor Tiago? Primeiro é se cadastrar, né? Primeiro é se cadastrar, Luzenão, é verdade. Primeiro ele pode fazer o cadastro dele no CAD único, já que ele não está no CAD único de ninguém, e depois ele pede o benefício, né? Faz um novo pedido aí. É estranho que, se ele não tenha recebido ninguém na família dele, tenha sido negado, porque apesar da demora, a gente tem visto até algumas situações até um pouco extrapoladas, né, Luzenão? Pessoas que não têm tanta necessidade assim, mas por estar expressamente previsto na lei lá, que basta não ter um emprego formal, ter até uma renda de até 3 salários mínimos, né? Mesmo pessoas que têm até um certo patrimônio têm recebido. Então não é para ter esse problema todo aí. Ele se cadastra lá no CAD único, ele depois faz o requerimento dele e deve ser aprovado. Professor Tiago, dúvida do Francisco, em Fortaleza: entrei no Denox em 1984 e em 1990 fui demitido por não ter estabilidade na época do governo Collor. Em 1994 fui anistiado e agora meu processo está no STJ para julgar o mérito. Gostaria de saber, se a decisão não for favorável, a minha pessoa pode ficar contribuindo pelo INSS? Meu salário é maior que o teto do INSS. Como fica a minha situação? Seu Francisco, olha, o senhor pode continuar contribuindo sim, tá? Essa é uma notícia boa para você. A outra que não é tão boa é que realmente o INSS tem aquele teto lá de R$ 6.101,16. Então, se você ganhar mais que isso, não tem como você contribuir para o INSS, mas você pode contratar uma previdência complementar privada, né? Você escolhe um banco que você tenha mais confiança, já tem um relacionamento com o gerente e contrata esse plano aí para quê? Para que você contribua além do teto do INSS e tenha a garantia de que quando você se aposentar, vai ter a substituição da sua renda aí. Mais uma dúvida agora da Edivânia Pires, em Russas: recebi auxílio emergencial, pois tenho Bolsa Família e só recebi R$ 171. Sou chefe de família e tenho 2 filhas, uma de 14 e outra de 15 anos de idade. Sempre recebo a mensagem: tente amanhã, e quando amanhã chega, de novo a mensagem para Edivânia: tente amanhã. Que burocracia desnecessária, professor Tiago. Por que só R$ 171? A legislação, a lei aprovada que institui o benefício do auxílio emergencial, proíbe desconto, abatimento de dívidas nesses valores depositados. Pois é, Luzenor, eles são insequestráveis, né? Você não pode descontar ali qualquer valor de qualquer dívida, qualquer tributo que você tenha, não pode, né? É muito estranho que tenha sido pago R$ 171. Na verdade, o que pode estar tendo aí é o pagamento continuado ainda do seu Bolsa Família, né? E não do auxílio emergencial, já que o valor é estabelecido em R$ 600. E para você que é chefe de família, deveria ser de R$ 1.200. Agora, se o aplicativo está o tempo todo dando esse problema, a gente sugere que você ligue para o 111, né, para narrar esse problema que você está tendo e pedir para que haja um desbloqueio de alguma coisa do sistema que está travando para você.
A gente sai de Russas e vamos a Tabuleiro do Norte, na região Jaguaribana. Tanto Russas quanto Tabuleiro na região Jaguaribana. José Pinheiro, ganhei a causa na justiça há 2 meses, está em cumprimento e até agora nada. O que devo fazer? Creio que seja uma ação na área da Previdência Social, professor Tiago. Verdade, Luzenor. E quando você disse assim, a gente sai de Russas para ir para Tabuleiro, eu já ia te dizer aqui, Luzenor, é tudo ali na região do Vale. Vamos Limoeiro, continuar Tabuleiro, lá. Morada Nova. Vamos continuar por lá, já já. Olha, então, o que você pode fazer, na verdade, é você procurar a ADJ, que é a Agência de Atendimento à Demanda Judicial do INSS, que ela fica em Fortaleza, na gerência ali na Pedro Pereira, 383, 8º andar, e você pedir que seja dado mais rapidez aí a esse seu processo, tá bom? Ou então você procura a própria Advocacia Geral da União, que faz esse atendimento, essa representação judicial do INSS, a Procuradoria Federal, e fala com o procurador para ver se ele abre uma tarefa ali para a ADJ já cumprir mais rápido. Professor Tiago, vamos continuar na região Jaguaribana, já fomos a Russas, passamos por Tabuleiro e agora Limoeiro do Norte. Dúvida da dona Maria de Fátima. Tenho uma filha de 10 anos de idade e o pai dela faleceu já faz 4 anos. Gostaria de saber como faço para conseguir o teste de DNA. Eita, isso aí vai ser complicado, né, Luzenor? Não tem, né? Não, aliás, até teria, mas é bem complicado que se faça uma exumação de um corpo. Mas você pode fazer o exame de DNA por colateralidade. Ou seja, você pode pedir que esse teste seja feito com alguém que é parente próximo dele também, porque ela vai acusar também um nível de precisão bem legal também. Vamos à região da Ibiapaba, Regina Duarte, em Ipu. Meu marido morreu há 5 anos. Eu queria saber se tenho direito a alguma pensão por morte. Dona Regina, se ele era contribuinte da Previdência Social, então ele tinha qualidade de segurado, aí sim a senhora pode ter direito à pensão por morte. O que é a qualidade de segurado? É se ele estava trabalhando ou se ele tinha deixado de trabalhar há pouco tempo e estava ainda dentro do período de graça. Comprovando que está dentro do período de graça, por trabalhar ou pelo período de graça em si, a senhora pode pedir uma pensão sim. Vamos subindo na região da Ibiapaba, agora em Ubajara. O Ari mandou a seguinte mensagem: tenho 55 anos de idade e 25 anos de contribuição. Posso pedir a aposentadoria? O Ari, que tem 55 anos de idade, ainda não pode pedir aposentadoria, tá, Ari? Só se você fosse agricultor quando completasse 60. Agora, se o senhor for um trabalhador urbano, a idade mínima é de 65 anos para o homem. E aí independe dessa condição de tempo de contribuição para garantir a aposentadoria, professor Tiago? Porque antes da reforma previdenciária, ele já tinha o tempo exigido de contribuição, no caso 15 anos? Sim, Luzenor, como ele já tem um período de mais de 15 anos é a carência mínima, então tá ok. Basta esperar a idade para poder pedir o benefício. Érica está em Madalena e mandou a seguinte dúvida: minha mãe deu entrada em dezembro no pedido de aposentadoria rural e no dia 17 de fevereiro ela não compareceu e a aposentadoria dela foi indeferida. O que ela pode fazer? Érica, olha, você pode pedir um recurso administrativo, tá? Mas aí vai ter que verificar se ela cumpre todas as exigências legais, se ela tem a carência mínima de 15 anos, se ela já tem a idade. Se for isso aí, tudo ok, tiver tudo ok, entra com recurso administrativo ou então já entra logo na justiça, né? Se você já teve benefício negado. E é importante, professor Tiago, que os segurados da Previdência Social, ao receberem a convocação para uma perícia, para uma audiência, façam todo o esforço para não perder essa data, porque senão tem complicações. Aí vai ter que, no caso aqui da mãe da Érica, pedir novamente, o processo se repete, então a você, segurada, essa recomendação. Ângela, em Russas, eu tinha um benefício, sofro como epilética, asmática, cardíaco e tomo vários remédios. Fiz perícia e o pedido foi negado, coloquei na justiça e até agora nada. Tenho vários atestados médicos, gostaria de saber o que devo fazer. Ângela, se você já entrou na justiça, então agora é ter que esperar um pouquinho mais, tá? Se já foi negado, a senhora pode fazer um novo requerimento administrativo, cada vez juntar mais provas aí da sua condição médica e pedir o benefício novamente, né? A gente sempre lembra, não basta ter a doença tem que ser considerada como incapacitante, né? Então, por exemplo, se eu estiver gripado, eu vou deixar de trabalhar? Talvez não, eu tenho doença, mas a doença não me tornou incapaz. Então é importante que você ajude o médico a configurar a sua incapacidade, se realmente essa doença faz com que você não possa trabalhar. Professor Tiago, o Abraão está em Calcaia, diz que tem 56 anos de idade, 28 anos de contribuição e quer uma resposta sobre o tempo que ele precisa trabalhar e esperar a aposentadoria.
Abraão, olha, você tem duas opções, tá? Ou você se enquadra numa regra de transição, só que essa regra de transição vai fazer com que você pague o dobro do tempo que está faltando agora para você completar os 35 anos. Então está faltando 7 anos para completar 35 anos de contribuição, você trabalharia 14 anos para se encaixar nessa regra de transição. Para você vai ser mais interessante então esperar a idade mínima, porque daqui a 9 anos você completa os 65 anos de idade, que é a idade mínima para pedir o benefício. Lembre-se, aqui você tem uma linha direta com o alerta geral especial sobre os caminhos da aposentadoria. Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp 085-99273-4353. Professor Tiago, quero a sua atenção especial a essa pergunta da Maria do Socorro, porque a resposta vai ser em tom de educação previdenciária, de orientação e muito esclarecimento. A Maria do Socorro, que está em Granja, mandou a seguinte mensagem: tenho 54 anos de idade, sou professora desde 1985 e minha carteira é assinada, já faz 30 anos, nunca dei baixa, fui afastada sem motivo por 18 anos. E no ano de 2014 fui contratada pelo município. Gostaria de saber se tem como ser efetivada ou entrar com pedido de aposentadoria por tempo de serviço, pois trabalhei como contratada e trabalho como contratada. Se não tivesse nenhum direito, isso, ou ela diz assim, que trabalha como contratada e às vezes não tem nenhum direito, é uma situação de constrangimento. Ela diz que em plena pandemia está desempregada e pede uma explicação, o que fazer. Deu para entender essa narrativa da Dona Maria do Socorro, professor Tiago? Tá um pouco complexo aqui, mas pelo que eu estou entendendo, Luzenor, a Dona Maria, inclusive, já tem direito adquirido a uma aposentadoria por tempo de contribuição. Se esses 30 anos que a senhora está dizendo que tem aí, já foram até o dia 12 de novembro de 2019, a senhora já tem direito adquirido, mesmo estando desempregada agora, já pode pedir o benefício do INSS e começar a receber justamente para lhe prover aí durante esse momento que você está desempregada. A gente tem mais um intervalo aqui no Jornal Alerta Geral e já o Jornal Alerta Geral está de volta para você, ouvinte, internauta, com mais informações, esclarecimentos e orientações na área da Previdência Social. Olá, ouvinte, internauta do Jornal Alerta Geral, mais perguntas e mensagens dos nossos ouvintes com a resposta do professor Tiago Albuquerque. Thaís, em Guaraciaba do Norte, meu pai é agricultor, mas foi diagnosticado com hanseníase e faz tratamento. Ele deu entrada no auxílio-doença e foi negado, então ele colocou na mão de um advogado e está esperando a perícia. Gostaria de saber se ele tem direito ao benefício antes de passar pela perícia. Tem ou não tem, professor Tiago? Thaís, é possível que no processo, se você já contratou essa advogada, você já tem essa convivência com ela, você pode pedir que ela explique melhor, mas é possível que no processo ela peça o que a gente chama de antecipação dos efeitos da tutela, né? Ou seja, antes de ser conhecido todo o processo, do processo de conhecimento que a gente chama, o juiz pode dar uma decisão liminar para lhe antecipar esse efeito da tutela, que é o que você está pedindo, tá? Mas nos processos previdenciários é muito difícil que seja dado antes da perícia, né? Para quê? Porque o próprio juiz não quer ter essa insegurança de repente dar sem a pessoa realmente estar incapaz, sem cumprir o requisito legal. É possível, é. Peça a sua advogada que faça o requerimento e vamos aguardar ver se o judiciário concede. Claudêmia, na região do Cariri. Minha mãe tem 56 anos de idade e é agricultora e nunca saiu da roça. Ano passado, quando completou a idade, ela deu entrada juntamente com o Sindicato Rural no pedido de aposentadoria. No entanto, o pedido foi negado e entrou com recurso na primeira instância, onde também foi negado. Estamos aguardando o resultado em uma terceira instância. Como ainda dizem os advogados, alegam o motivo que o esposo dela tem carteira de habilitação, categoria D, e no nome dele tem um carro, uma D20 velha, utilizada para o trabalho na roça. Gostaria de saber se esses motivos impedem minha mãe de conseguir a aposentadoria rural. Ela nunca teve vínculo empregatício, agricultora desde que nasceu. O que devemos fazer? Luzenor, eu vou pedir licença para mostrar minha irresignação com isso aqui, porque realmente há um preconceito muito grande ainda com essa população rural de se dizer porque tem um carro velho, não é agricultor, porque tem uma carteira, o marido tem uma carteira dizer que ela não é agricultora por causa disso, não tem nada a ver com a lei, a interpretação que se faz aí, que ela extrapola o limite da lei, até porque a lei diz que essa pessoa pode exercer atividade sozinha ou em regime de economia familiar, mas se o marido dela tem uma outra atividade urbana, não significa que ela deixa de ser agricultora, deixa de ser segurado especial. É muito importante, Luzenor, que o judiciário, que o INSS
tire esse preconceito de lado, né, de achar que o agricultor tem que ser aquela pessoa que vive num estado de pobreza subsaariana, né, que não pode ter qualquer bem, senão ele deixa de ser agricultor. Nada disso, a lei não fala disso. Tanto é que lá no sul do país, agricultor tem trator, tem carro e não deixa de ser reconhecido. É importante que seja dada a fiel interpretação a que a lei merece. E esses agricultores e agricultoras sejam reconhecidos, sim. E nesse caso, professor Tiago, basta ter a vinculação com a Previdência Social para aí sim ter os benefícios garantidos. Dorivaldo, no interior do Ceará. Acompanhe, professor Tiago, com atenção essa pergunta. Sou servidor público municipal de regime estatutário e estou na ativa. Gostaria de contribuir para o regime geral da Previdência Social como MEI. Logo, terei CNPJ, microempreendedor individual e terá o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Ele pergunta, é possível? Aí ele faz aqui uma narrativa. Ao pesquisar, vi 2 atos normativos que falam sobre esse assunto. Portaria normativa número 6, de 15 de junho de 2018, do Ministério do Planejamento. E também a lei número 8.112. E aí dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos. Ele já começou aqui, professor Tiago, facilitando a sua vida. Agora facilite juridicamente a vida do Dorivaldo. E muito bem fundamentado, né, Luzenor? Foi fazer uma pesquisa lá, fez o dever de casa dele, pesquisou na lei do Estatuto dos Servidores Públicos da União, pesquisou na portaria número 6. Bom, já que você já teve todo esse trabalho aqui, eu vou lhe premiar dizendo que é possível sim que você contribua, porque você contribui em razão de cada atividade. Pela filiação como servidor público, você vai contribuir para o seu regime próprio, se você tiver, mas por também exercer uma atividade como microempreendedor individual, também vai estar filiado ao regime geral e vai contribuir. Agora, se você não tem regime próprio, você já está contribuindo para o regime geral, mas também pela outra atividade que você vai ter, que é a ser MEI, também vai poder contribuir. Professor Tiago, o Dorivaldo também ainda pediu uma sugestão. Se vocês tiverem outras fontes de pesquisa, me indiquem. Dorivaldo, eu vou sugerir aqui que o professor Tiago Albuquerque é essa boa fonte segura para você receber as informações bem precisas na área da Previdência Social. José Alves, em Russas. Sou professor e meu auxílio emergencial não foi aprovado porque fui candidato a vereador e não ganhei. O que devo fazer, professor Tiago? Eu vi, antes da sua resposta, professor Tiago, uma reportagem mostrando que em várias cidades brasileiras, ex-candidatos nas eleições municipais de 2018 foram excluídos do benefício do auxílio emergencial porque estavam lá na lista de ex-candidatos a vereador, que parece-me ser um julgamento semelhante ao que você fala em relação ao preconceito existente na área rural, quando o INSS ou o próprio judiciário rejeita determinados pedidos porque o Tiago, o Francisco, a Lucinha tem algum patrimônio, mesmo sendo detentor daquelas condições para se aposentar na área rural. Então, nesse caso aqui também tem essa restrição para quem pede o auxílio emergencial. Sim, Luzenor, e é uma restrição que não tem previsão na lei, né? Está sendo feita uma interpretação teratológica, estranha, esdrúxula, de dizer que, olha, como ele foi candidato a vereador, então ele deve ter renda alta, deve ter patrimônio. Não tem nada a ver. Uma coisa é Carolina de Saleitão, outra é Caçarolinha de Assaleitão. Não tem nada a ver, né? Porque quantas pessoas que a gente conhece que são lideranças comunitárias, não tem patrimônio, mas por ter essa liderança, acabam se elegendo. Então, realmente, olha, não tem impedimento na lei. O que você pode fazer é recorrer desse seu pedido. Fátima, na localidade de Capim Grosso. Onde é que fica Capim Grosso, professor Tiago? Capim Grosso, não sei, Luzenor. Você me pegou agora, você me apertou sem me abraçar. Capim Grosso é distrito de um dos municípios do interior do Ceará. Eu também não sei aqui. Já os universitários fazem a pesquisa. Meu esposo tem hérnia de disco e faz muito tempo que ele sofre com essa doença. Ele fez o auxílio e recebeu por 3 meses e agora foi negado. Tem todas as provas. O que devemos fazer? Dona Fátima, a senhora pode tanto entrar com recurso administrativo, como pode entrar com ação judicial de pedido de restabelecimento de auxílio-doença, tá bom? Se a ação for julgada totalmente procedente, o INSS vai ser condenado a pagar desde quando cessou o benefício dele. Socorro, em Limoeiro do Norte. Trabalhei há 25 anos na prefeitura e passei 6 anos encostada. Faz 2 anos que dei entrada na minha aposentadoria e o pedido foi negado. O que eu preciso fazer? 25 anos de trabalho, já tem o tempo de contribuição suficiente para garantir a aposentadoria. É verdade, Luzenor, mas ela tem tempo mínimo de carência, ela não tem tempo de contribuição total, porque o tempo de contribuição é para as mulheres que já tinham 30 anos até 12 de novembro de 2019, antes da reforma da Previdência que acabou com essa modalidade de aposentadoria. Então só vai ter quem tinha 30 anos já. Agora a carência, que é o mínimo de 15 anos, ela realmente já tem. O que tem que saber agora é se a senhora tem a idade mínima já para pedir aposentadoria.
Professor Tiago, a gente já leu, já respondeu tanta pergunta aqui de Limoeiro do Norte, de Russas, de Tabuleiro do Norte, que eu acho que hoje nós somos merecedores de um café, tanto em Limoeiro quanto em Russas ou Tabuleiro. Então aí prepare o café com queijo coalho aí da região Jaguariúna. É bom, né, professor Tiago? Bom demais, Luzenor, mas queijo daquela região ali é excelente. Antônio Carlos, em Viçosa do Ceará. Receba o auxílio doença e se vencer o benefício no dia 30, entrei no app do meu INSS e o benefício está acessado. O que preciso fazer, professor Tiago? Antônio Carlos, olha, nesse momento de pandemia, o que eu acho mais rápido para você aí, mais célere, é você fazer um novo requerimento agora, tá? Depois você pode discutir os períodos aí de dias que você perdeu, mas já entra logo, já pede agora, depois você entra com recurso para pedir o períodozinho aí desses dias. Carlos Moraes, em Roraima, tenho 65 anos completos e 25 anos de contribuição. Já posso dar entrada na minha aposentadoria? Carlos, um abraço para você de Roraima. Pode pedir aposentadoria porque você já tem a carência de 15 anos, pelo menos, e também já tem a idade mínima. Então, vai lá no INSS, no meu inss.gov.br e requer o seu benefício. E o João Pedro da Paraíba, que corta as estradas da região Nordeste, diz que é caminhoneiro, tem 35 anos de contribuição e 58 anos de idade. Já pode pedir a aposentadoria, professor Tiago? João Pedro, se esses 35 anos era até 12 de novembro de 2019, você tem direito adquirido e já pode pedir. Agora, se completou os 35 anos agora, vai ter que pagar um pedágiozinho aí de alguns meses apenas. Dona Doraci Souza, ou melhor, só corrigindo aqui, Doraci Rosa, ela não diz em que cidade se encontra, nem o estado, mas quer saber que aos 66 anos de idade, professor Tiago, pode ou não pode pedir a aposentadoria? Luzenor, se ela tiver os 15 anos de contribuição, ela pode pedir sim a aposentadoria. Agora, se ela não tiver contribuição, como ela já tem mais de 65 anos de idade, ela pode pedir o benefício assistencial ao idoso, desde que ela comprove que a renda dela se encaixa no critério da lei. Relato da dona Graça Silva, tenho 59 anos de idade e estou impossibilitada de trabalhar por ter sofrido uma contusão na lombar. Dei entrada na aposentadoria por invalidez em 2010. Tive uma aprovação de um médico, mas o perito negou. O que preciso fazer? Posso tentar novamente? Pode tentar novamente. A senhora pode requerer o benefício quantas vezes quiser. E se for negado, a senhora entra com recurso administrativo ou procura um advogado da defensoria e também já dá entrada na justiça. Dona Leonice Trindade diz que completa 61 anos de idade agora em junho. Vai esperar quanto tempo para pedir a aposentadoria? Vai ter que esperar mais um aninho, porque a idade mínima hoje é de 62 anos para mulher. E somar, né, professor Tiago, 15 anos de contribuição. Pelo menos 15 anos de carência. Dona Terezinha Almeida, não diz em que município brasileiro se encontra, mas relata que tem 65 anos de idade, tem problemas na coluna, além de não ter renda. Por enquanto estou recebendo auxílio emergencial, mas gostaria de saber se posso me aposentar. Dona Terezinha, se a senhora tiver pelo menos 15 anos pago de INSS ou 15 anos de comprovação de atividade como segurado especial, a senhora pode pedir sim a aposentadoria. Se não tiver os 15 anos, então vai poder pedir o benefício do idoso, benefício assistencial ao idoso, desde que comprove também que se encaixa no critério de miserabilidade ou vulnerabilidade social. Professor Tiago, para quem é agricultor e tem problema de saúde, no caso a dona Damiana Cardoso, com 54 anos de idade, deu entrada no auxílio doença e pergunta, irei receber esse benefício? Dona Damiana, depende se a senhora realmente provou que está incapaz, né? Para quem pediu durante o período que o INSS estava com as agências fechadas, é bem tranquilo porque basta anexar lá no meu INSS o seu atestado particular e aí o INSS tem que começar a pagar logo. Professor Tiago, Antônia Edson, dei entrada no meu benefício por idade, mas o pedido veio negado, coloquei na mão de advogado e já está com 9 meses e nunca tive uma resposta. O que vocês acham? Ou o que o professor Tiago acha? Dona Antônia, a senhora confiou no seu advogado, então procure ele para saber o que está acontecendo, né? Porque não é responsabilidade total dele. Na verdade, os autos podem estar sendo conclusos, pode estar faltando alguma coisa que o juiz pediu. A senhora procura ele diretamente para se informar, ou então dá uma ligadinha lá para a Vara Federal onde está o processo. É normal que demore? É. A primeira instância vai julgar aí entre 6 e 9 meses. Mas se entrar com recurso, aí demora mais de um ano. Pode demorar até vários anos se chegar até o Supremo Tribunal Federal. Mas fica tranquila, a demora é comum. Professor Tiago, Amadeu Soares, uma senhora completou 60 anos de idade em março de 2020 e tem mais 17 anos de contribuição. Ela pode pedir a aposentadoria? Só quando ela completar 62 anos de idade, Amadeu. Se ela for trabalhadora urbana, só quando ela completar 62 anos de idade.
Sandra Alencar, na cidade do Crato, empregada doméstica tem direito à aposentadoria? Tem, Sandra. A gente teve uma PEC, a PEC da Igualdade, né, que trouxe os mesmos direitos para todos os trabalhadores urbanos, trabalhadores domésticos também têm direito à aposentadoria e todos os benefícios do INSS. Professor Tiago Albuquerque, a nossa conversa está sendo encerrada agora, por ordem do tempo e por orientação da Lucínia Barbosa. A você o nosso muito obrigado. Compromisso na próxima semana aqui no Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Convidar, professor Tiago, os nossos ouvintes internautas em qualquer parte do Brasil, que se você perdeu a edição do Alerta Geral, fez a pergunta, vai lá no nosso site cearagora.com.br e todo o conteúdo do Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria está disponível para você, ouvinte internauta. A você, professor Tiago, aos nossos ouvintes internautas, um grande abraço. Obrigado, Luzenor. Esta foi mais uma edição do Alerta Geral.